todos com a paz de Senhor Jesus. Vamos nos levantar, ficar de pé e vamos orar. Pai querido, nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, invocamos o Teu santo nome neste lugar. Pedimos, meu Pai, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós. Começamos, meu Deus, este culto com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzes à tentação, mas livra-nos do mal. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, traga as pessoas em paz e com segurança neste lugar, eu lhe peço. Recebe o louvor e a adoração que a Ti oferecemos. Ó meu Deus, esteja em nosso meio, operando sinais, prodígios e maravilhas. Tira os impedimentos, abate o poder das trevas. Meu Deus, trabalhos que são feitos neste lugar, amarrações para impedir a prosperidade, a bênção, a paz na vida dos moradores. Repreende nesta tarde pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, traga água sobre este lugar, para que neste lugar, meu Deus, as pessoas possam ter os seus plantios, possam ter as suas vidas, meu Pai querido, abastecidas, meu Senhor, neste lugar. Também lhe peço, meu Deus, iluminação pública, bem localizada neste lugar, na Lagoa do Américo. Guarda os vizinhos de perto e de longe, traz a paz, traz, meu Senhor, todos os tipos de bênçãos sobre a vida destas pessoas. Aonde estiver, meu Deus, alguém enfermo, que seja neste momento alvo desta oração, que sejam alcançados pelo Teu poder e sejam curados para a honra e glória do Senhor. Salva estas vidas e traz, meu Senhor, para a Tua presença, porque ter bens materiais nesta terra e não ter, meu Deus, a salvação de nada adianta, porque a Tua palavra diz de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós, meu Senhor, precisamos de Ti, e somente o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual o Senhor, meu Deus, enviou a este mundo para lhe representar e para nos apresentar a Ti naquele grande dia. Tira, meu Deus, deste momento tudo aquilo que não provém de Ti. Se há alguém espírita neste lugar, salva estas vidas, trabalha grandemente na vida delas e liberta das mãos opressoras de Satanás. Meu Deus, o Senhor é o Deus que realiza o possível na vida daqueles que creem, porque o impossível é Tua especialidade. É possível todas as coisas para Ti, é para nós que é impossível. Por isso entregamos as causas impossíveis em Tuas mãos. Alcança o povo do Rio de Janeiro e todos aqueles que nos acompanham através deste culto, meu Deus, gravado na internet, vidas que estão sendo abençoadas através deste culto, através da palavra. Alcança cada uma dessas pessoas, que no momento em que elas estejam vendo este culto, meu Deus, e participando através da live, que elas sejam alcançadas pelo Senhor, a Tua presença alcance a cada uma delas, com Teu poder, a Tua majestade, meu Deus. Pai, salva vidas e traz para a Tua presença todas as amarrações, correntes, laços sejam cortados, cadeias quebradas e despedaçadas, cadeados destroçados pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Que neste momento o caminho destas vidas, Pai, sejam abertos, eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua conosco com cada uma destas pessoas, aqueles que estão para vir, traz em paz e com segurança. Se estiver algum impedimento, alguma amarração atrapalhando elas, repreende nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, porque a Ti cultuamos, a Ti entregamos as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Papai, ela disse que eu tô com sede. Então pede água ali para eles. Louvado seja Deus. Vamos cantar um hino da harpa cristã, de número 193.
Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Louvado seja Deus. Vamos cantar ainda o hino da harpa cristã, de número 192. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou do Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim. Pelo sangue de Jesus do Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue somos
meu Salvador, queimado bom pregador, o Calvário, o Cordeiro divinal, padeceu na cruz teu mal, me oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus. Vamos cantar o hino da harpa cristã, ainda de número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor. Ele nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus refúgio eterno, Pai, com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, Cristo provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, luz em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Louvado seja Deus. Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura na palavra de Deus. Logo após, nós vamos orar pela nossa família. Leamos o texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. Está escrito assim: Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. E havia entre os fariseus
um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Liga o seu pensamento ao Senhor. Logo após essa oração, nós vamos meditar na palavra de Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa tarde nós pedimos um pouco da tua atenção. Bem sabemos que o Senhor, conforme o teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, disse em sua palavra, o Senhor trabalha até agora. Pai, olha para a nossa família, a nossa parentela de perto e de longe, vidas que precisam ser alcançadas pelo teu olhar. Olha, Senhor, para estas vidas com misericórdia. Tenha misericórdia de nós, meu Deus, porque somos falhos, somos pequenos, somos fracos, e sem o Senhor nós nada podemos fazer. Se houver alguma coisa, meu Deus, para distrair a nossa atenção, repreende nesta tarde. Nos cobre com o sangue do Senhor Jesus. Coloca, meu Deus, o capacete da salvação, a tua armadura. Coloca em nós a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinto da verdade, as sandálias da preparação do Evangelho da paz. Guarda, meu Deus, as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração. Porque o adversário tenta controlar a nossa carne, o nosso corpo, através da nossa mente. Ele lança pensamentos para nos distrair e para tirar o foco, mas o nosso foco é ouvir a tua palavra. É nos dedicarmos ao Senhor, é buscar o Senhor enquanto nós podemos achar e te invocar enquanto o Senhor está perto. Chegará o tempo em que as pessoas não poderão mais lhe invocar, não poderão mais lhe clamar, porque este tempo se findará, chegará ao fim. Mas nós ainda temos tempo. Esta pessoa, meu Deus, que está sendo alvo desta oração através deste vídeo, alcança ela e toda a sua família, porque a família foi projetada pelo Senhor, a união do marido e da mulher. Olha quantos, meu Deus, espalhados por este mundo, que tem suas famílias destruídas. Satanás tem investido contra as famílias para que elas se desfaçam, se esvaneçam. E muitas pessoas, meu Deus, novamente contraem novos matrimônios e o problema não acaba, porque o ciclo daquele que é o plano maléfico é constante. Porque Satanás detesta a família criada pelo Senhor. Mas o Senhor, meu Deus, está presente neste plano, e eu peço que o Senhor guarde as famílias nessa tarde. Eu peço que o Senhor, meu Deus, repreenda esses espíritos malignos que têm de alguma forma conseguido brecha, conseguido locais para se esconder nas casas, nas peças de roupas. Demônios que têm se escondido e se alojados dentro de alguns cômodos, porque tem dado legalidade e liberalidade para eles. Mas eu peço que o Senhor os repreenda nessa tarde pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. E estas vidas sejam transformadas, a paz chegue neste casamento, nesta família, nesta casa. Que todas as malignidades que foram feitas e que tomaram conta destas casas, destes lares, destas famílias, sejam desfeitas, sejam banidas e repreendidas neste momento, em nome do Senhor Jesus. Cobre estas vidas, meu Deus, debaixo das tuas potentes mãos. Te agradeço pelos que já estão aqui e pelos que ainda virão. Guarda-os debaixo das tuas potentes mãos e debaixo das tuas asas estarão seguras. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Pode se assentar. Deus te abençoe. Tudo bem? Deus abençoe. Vamos meditar no texto da palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. E o texto diz:
texto que lemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este homem era uma pessoa que estava entre aqueles que eram conhecidos como fariseus, e os fariseus, esta palavra, era um grupo religioso que se formou para poder ensinar a Torá, que no caso era a lei, a palavra de Deus. É assim que eles chamam lá em Israel, Torá. Os mandamentos de Deus no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós temos estes livros, e estes livros, eles foram escritos por Moisés. A única passagem que Deus escreveu pela sua própria mão foram as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Os demais foram escritos pelos seres humanos conforme Deus lhes falava, eles escreviam. Alguém pode até dizer assim, mas fariseus significam os separados. O grupo religioso que, por ser conhecedor da lei mosaica, a lei de Moisés, e dos escritos proféticos, em sua maior parte eles não ensinavam os proféticos. O profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles não ensinavam. Eles gostavam mais dos textos escritos pela mão de Moisés. Os mandamentos se estenderam ao longo dos escritos no deserto. De 10, tornaram-se 613 mandamentos. A lei tornou-se dividida em 3 partes: lei cerimonial, lei civil e a lei moral. O Senhor Jesus veio cumprir a lei como um bom judeu. Este homem, sendo judeu, foi à noite para poder falar com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus era um mestre, e a palavra mestre aqui, ela é a palavra rabi, que por sua vez significa mestre. O significado se encontra aqui em João, no capítulo 1, no versículo 38. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? Então a palavra Rabi significa mestre. E mestre é quem? É aquele que ensina, é o professor, é o didáscalo, na palavra grega, que significa aquele que dá a instrução. A palavra de Deus chega a dizer para nós que aqueles que ensinam, maior rigor terão do que aqueles que aprendem. Porque aquele que ensina deve ensinar aquilo que é certo. Está em Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Juízo é julgamento. Duro significa difícil. Então, aqueles que ensinam serão julgados de forma mais difícil. O julgamento será mais difícil, será mais pesado. E por quê? Porque aqueles que ensinam são aqueles que instruem as pessoas no caminho em que elas devem andar. Nós temos escrito em Malaquias, no capítulo 2, escrito no versículo 7, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência. A palavra ciência é conhecimento. E da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. A palavra anjo aqui significa mensageiro. Não é que o sacerdote ele tem asas, ou ele mora no local onde Deus está. Aqui está dizendo que ele é o mensageiro do Senhor. E quando ele se torna o mensageiro do Senhor, e o povo busca da boca dele a lei, significa que o povo aprende com o que sai dos lábios dele. Agora imagina uma pessoa que o que sai dos lábios daquela pessoa são ensinamentos mentirosos, fraudulentos e para retirar tudo que as pessoas têm.
essa pessoa está encaminhando os ouvintes a serem pessoas enganosas, levando as pessoas à mentira e à falsidade. E por isso Deus cobrará das pessoas que ensinam. Mas aqueles que ensinam corretamente, Deus abençoará também. Aqueles que aprendem o correto também devem ter duas motivações. A primeira, a de aprender, e a segunda, a de praticar. Então veja que o sacerdote era aquele que ensinava as pessoas. E se alguém quisesse saber a lei de Deus, a quem eles deveriam recorrer? Ao sacerdote. Deus, com o tempo, após enviar o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus pedir ao Pai para enviar o Espírito Santo, deu dons para as pessoas. O que encontramos em Efésios, chamados dons ministeriais. A uns ele deu para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres ou doutores, que no caso são aqueles que ensinam. E neste momento existem pessoas que têm que procurar se aprimorar na palavra de Deus para poder ensinar tão somente a palavra. O que temos ouvido nos dias atuais, seja pessoalmente ou através da internet, são pessoas ensinando muitas coisas, mas coisas fúteis, coisas inúteis, coisas que não têm valor, em vez de ensinar tão somente a palavra de Deus. Existem tantas coisas na palavra de Deus que são difíceis de se compreender, e em vez destas pessoas estarem procurando ensinar, as pessoas deixam esses ensinamentos riquíssimos, que nos trazem direções daquilo que podemos ou não podemos fazer. Elas procuram ensinar aquilo que vai trazer um certo conforto para o ouvinte. Muitas vezes as pessoas querem ouvir palavras que massageiam o ego delas. Mas muitas vezes este ego delas que está precisando ser massageado, que elas assim querem, na verdade estão levando elas para o caminho de perdição. Porque as pessoas dizem: eu não quero ouvir uma palavra que me diga que eu tenho que parar de fazer certas coisas. Eu quero ouvir uma palavra que diga que eu estou certo, que Deus está comigo e que aquilo que eu estou fazendo é para me continuar fazendo. Mas nem tudo aquilo que fazemos, pensamos e queremos está de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes precisamos de uma instrução e alguns ainda dizem assim: por que Deus a todo momento está falando comigo, está me despertando e não está despertando a outra pessoa? A resposta é: porque você ainda está ouvindo e a outra pessoa não escuta mais a voz de Deus. Quantos Deus está querendo despertá-las para que elas não cheguem ao caminho de tormento, ao caminho chamado inferno, que é aqui debaixo desta terra, no submundo, aonde no Antigo Testamento chamava-se Sheol, e agora no Novo Testamento é chamado de Hades, que significa inferno, submundo, o local onde ficam as almas daqueles que não quiseram o Senhor Jesus Cristo. Enquanto você e eu estamos ouvindo a voz de Deus, temos tempo de consertar o nosso caminho. Mas o perigo está quando a pessoa não escuta mais a voz de Deus. Não tem como mais elas receberem instruções, porque elas não dão ouvidos mais, elas não obedecem mais. E qual o caminho elas estão seguindo? Um caminho com a venda nos olhos. A palavra de Deus diz, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, da seguinte maneira, no versículo de número 2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia. Astúcia significa habilidade de enganar alguém. Então nós não andamos com astúcia, não andamos procurando ter habilidade para enganar as pessoas, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, daqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo como sendo o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Os entendimentos destes incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás é o Deus deste século.
Ele está de várias maneiras propondo para as pessoas caminhos que não levam a Deus, mas mentindo para elas dizendo: isso aqui vai te levar a Deus. Pode continuar nesta vida que Deus não irá de maneira alguma se afastar da sua vida. Nós vemos um homem na Bíblia Sagrada em Juízes, um homem que tinha uma força descomunal. Um homem que foi chamado por Deus e escolhido para a libertação do povo de Israel. Muitas vezes, Deus dava até instruções para a sua família, para que ele fosse educado na lei que existia, chamada Lei do Nazireado. Nesta lei, na Torá, dizia que ele não poderia, o nazireu, beber bebida forte, deveria ter seus cabelos sem passar a navalha, deveria ser uma pessoa que não poderia chegar a nenhum corpo morto, seja tanto animal quanto ser humano. Teria que ser uma pessoa totalmente separada. Aquilo era uma visão de alguém escolhido no nazireado. Nasceu Sansão. Sansão, quando nasceu de uma família já com uma idade avançada, onde seu pai já com idade avançada chamava-se Manoá e a sua mãe era estéril. Isso se encontra em Juízes no capítulo 13. E ela teve a visitação e a mensagem de que nasceria este homem para libertar Israel da mão deste povo. Mas ele, por ter muita força, sendo esta força não humana, mas o Espírito de Deus que se manifestava com um poder muito forte, ele chegou a pegar os portões da cidade, que eram coisas enormes. Ele mesmo arrancou com suas mãos, levou e jogou para fora da cidade. Olha a força que esse homem tinha. Com uma queixada, ele matou milhares de pessoas. Era um homem que tinha a presença do Espírito Santo em sua forma sobrenatural, manifestada em forma humana. Mas ele começou a desobedecer a lei. E ele começou a brincar com a lei de Deus. Uma certa vez, o leão veio ao seu encontro. Ele matou o leão com suas mãos e jogou o leão à beira de uma estrada. Quando ele volta, dias depois, o leão está com a cabeça aberta, porque ele rasgou, ele abriu. Olha que força! Um leão, ele pode matar um ser humano, e um ser humano matou um leão. Dias depois, quando ele passa, na cabeça do leão estava mel. Abelhas tinham feito uma colmeia e colocado mel ali naquele lugar. A lei dizia que ele, por ser um nazireu, não poderia chegar até aquele corpo morto, porque era proibido. Mas ele vai e pega daquele mel, daquele corpo morto e come. Você pode dizer assim: mas ele não está fazendo algo que desobedece à lei de Deus? Sim. E por que não houve uma punição? Porque Deus tinha um propósito. Você pode entender que Deus é misericordioso. Muitas vezes a pessoa erra uma vez e nada acontece e diz assim: bom, não aconteceu nada, então é sinal de que eu estou certo naquilo que eu estou fazendo. Mas a misericórdia de Deus está se estendendo sobre aquela vida para que ela tenha chance de se arrepender e pedir perdão. Porque se não tiver perdão, essa pessoa é taxada por Deus como culpado. E no julgamento de Deus, o culpado não é inocente. Ele será julgado como uma pessoa culpada e terá que pagar por isso. Mas Sansão continuou. Sansão, ele passa a brincar agora com a presença do Espírito Santo. Estou falando de forma resumida. Sansão, ele vai até aqueles que eram inimigos, que Deus tinha um propósito de que ele se aproximasse daqueles inimigos para fazer algo diferente na vida daquelas pessoas. E quando Sansão se aplica àquele lugar e vai, Sansão ele se apresenta até aqueles e contrai um matrimônio
com uma mulher. Seus pais o instruem dizendo: não tinha mulheres da nossa linhagem, do nosso povo, para que você buscasse alguém de outro povo, mas Deus estava presente nisso, para que Sansão fosse até lá. Passado um tempo, Sansão ele chega a um momento em que ele encontra uma prostituta, depois de haver se decepcionado com algumas de suas decisões. Sansão se encontra com esta mulher chamada Dalila, e ela, por fazer parte do povo que escravizava os povos mais fracos, principalmente os povos que buscavam a Deus, e o povo em especial eram os israelitas. Um povo que não carregava imagens, um povo que não carregava nenhum tipo de estátua, porque isso era reprovado diante de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 6, no Shema Israel, que significa ouve Israel, está escrito que não se deveria de maneira alguma ter deuses estranhos no meio deles. Mas a palavra de Deus diz que este se envolve em prostituição. E quando esta pessoa, chamada Sansão, se envolve com esta mulher foi paga pelos do seu povo, para descobrir de onde vinha tanta força de um homem que servia a um Deus que ninguém podia ver. Preste bem atenção. Quando uma pessoa começa a buscar a Deus, quando uma pessoa é escolhida por Deus, não importa o tempo que passe, não importa as situações que aconteçam, uma hora ou outra o propósito de Deus vai se cumprir na vida daquela pessoa. Ela pode caminhar para onde ela for, mas Deus vai até onde ela está para poder mostrar para ela que o querer de Deus, ele é efetuado segundo a sua boa vontade. Não é o ser humano que manda em si mesmo, mas o ser humano foi criado por Deus, tendo a oportunidade de vir a este mundo para encontrar o Todo-Poderoso e o servir. Muitas pessoas utilizam seus tempos, suas oportunidades nesta vida, e o que podemos dizer? Talvez 50, 60, 70, 80, até 90 anos de vida nesta terra. E as pessoas acham pouco ainda. Querem mais tempo. Mas o que tem feito com todos esses anos de vivência na terra? Longe de Deus. As pessoas querem mais tempo para continuar longe de Deus. Mas quando elas se convertem, a frase que elas repetem é: quantos anos eu perdi da minha vida? Podia ter encontrado o Senhor antes e gastei toda a minha força e juventude naquilo que só me afastou de Deus. Mas graças a Deus que ainda temos tempo, porque enquanto temos vida, temos esperança. Davi orava pelo seu filho enquanto havia vida. Quando morreu, como diz a Bíblia em Hebreus capítulo 9, a partir do versículo de número 26 e 27. Ao homem foi dado uma vez morrer, vindo depois disso o juízo. O ser humano tem quantas vidas? Uma. Então ele morre uma única vez. Logo depois disso ele segue o julgamento de Deus. No momento da morte, a alma se descola do corpo, porque o espírito sai, e a alma é espiritual e ela só está unida ao corpo enquanto o espírito está ali. E o que é o espírito? É o ruá, é o ar que nós respiramos, o pneuma. E quando ele sai, então a alma não encontra mais aquele ponto em que ela estava unida ao corpo, então se separa. O corpo volta para o pó, conforme Eclesiastes capítulo 12 diz, o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus. E a alma tem que seguir. Agora ela vai seguir para onde Deus julgou toda a sua vida até o último instante. Não houve arrependimento, não houve confissão de pecados, não houve naquela pessoa o entendimento de querer a vontade de Deus através de Cristo Jesus. Então ela segue o destino para baixo, aonde está o inferno. Note que nenhum de nós tem condições de sermos salvos pelas nossas atitudes.
Não adianta a pessoa dizer: eu não fumo, não bebo, não mato, não me prostituo, eu não faço mal. Isso não é suficiente, porque nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça, e a graça foi manifestada no Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, diz assim: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória nossa é graças a Deus, que enviou através do Senhor Jesus Cristo. Só é vitorioso quem tem em sua vida o Senhor Jesus Cristo reinando, e nós como servos. Mas existem muitas pessoas ainda querendo ser senhores de si mesmos, querendo mandar na própria vida, quando na verdade o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo pertence ao Espírito Santo. E Sansão o que fez? Sansão, ele se envolveu sexualmente com esta mulher, e esta mulher tentou várias vezes até conseguir fazer ele dizer qual era o seu segredo. Quando somos escolhidos por Deus ou temos um segredo com Deus, alguém quer descobrir, e não é para também ter felicidade, é para destruir este brilho, esta comunhão e esta união com Deus. No momento em que tanto ela insiste, ele diz de forma mentirosa. Ela insiste, ele diz: me amarre, e então isso me enfraquecerá. E quando ele adormecia, e ela dizia que vinham os inimigos para o aprisionar, então ele se soltava. Ela, com suas lágrimas de falsidade, chorava e dizia: você não me ama, você mente para mim. Diga-me em que consiste a sua força, em que consiste toda esta virtude que você tem. O que acontece é que novamente ele mente, e ela faz aquilo que ele disse, e então nada pode segurá-lo. Mas de tanto insistir, houve um momento em que ele abre para ela o seu segredo. E quando ela fica sabendo o segredo, ela pega e conta para o povo dela, que não era povo dele. Ele estava no meio do povo estranho, que era inimigo dele e do povo dele. Quando ela passa o segredo para eles, o que acontece? Ele disse assim: olha para o meu cabelo. Sansão já tinha brincado. Brincou com a mentira várias vezes. Tocou no corpo do leão morto que não podia. Se envolveu em pecado de prostituição. Sansão só estava indo para o lado do julgamento para condená-lo. E agora ele pega o voto de Nazireu e manda cortar o cabelo. E aí ele adormece. Ela vai e corta o cabelo dele. A Bíblia Sagrada menciona em Juízes, no capítulo de número 16, no versículo de número 18: vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Pagaram: está aqui, você descobriu o que queríamos, estamos pagando para você. O que aconteceu ali, naquele momento, com Sansão, aconteceu com o Senhor Jesus. Ali estava ao lado do Senhor Jesus Judas Iscariotes, que recebeu um preço para vender, trair o Senhor Jesus. Ela traiu Sansão. Por isso, você pode observar que em Provérbios, entre os capítulos 4 e 5, diz: tome cuidado com a mulher adúltera, porque ela vem com lisonjas de palavras, para poder lhe envolver, e quem faz isso é falto de entendimento. E está falando isso é burrice, porque deveria estar na fidelidade e está na infidelidade. Mas ele brinca com a lei e acaba se envolvendo não em um pecado, mas em vários. Até que no versículo 19 diz: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem.
e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça. E começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. A força de Sansão estava no cabelo? Não. Observe o versículo 20. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Ele já estava brincando com a presença de Deus. Das outras vezes eu saí e vou sair de novo. Mas o que o texto diz? Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Deus foi deixando, foi dando corda, esperando que Sansão se arrependesse, mas Sansão não se arrependeu dos seus erros. Ele produzia um erro cada vez pior do que o outro. Mas quando ele começou a brincar com a presença de Deus, até então ele estava brincando com os mandamentos. Quando ele brincou com a presença de Deus, o Espírito de Deus, olha o que o texto diz, ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. O que é o ser humano sem a presença de Deus? Nada. A força de Sansão não estava no cabelo, estava na força que Deus estava na vida dele. Mas um dia Deus se retirou da vida dele, deixando ele só. Já que você acha que você é bom, que você faz e acontece, então deixa eu sair de dentro de você. E quando Deus saiu de dentro dele, os filisteus vieram. E o texto diz, versículo 21, então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, que seriam 2 algemas, e andava ele moendo no cárcere. Não fizeram uma cirurgia, nem colocaram anestesia para tirar os olhos dele, não. Arrancaram no sangue vivo. Tiraram sem dó e nem piedade. Tiraram dele. Preste atenção, quando a pessoa brinca com Deus, o adversário não tem misericórdia. Só quem tem misericórdia é Deus. Deus deixa o ser humano ir até onde ele quer ir, mas chega o momento que Deus vai chamar a pessoa para um ajuste, para um tempo de contas. E nós temos que aproveitar o nosso tempo, dar um basta no tempo em que brincamos, em que fizemos aquilo que não convém e nos arrependermos diante de Deus. Porque Deus, em sua palavra, diz em 1 de João, no capítulo 1, no versículo 7 e 9. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos confiança nele. E sabemos que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Perdão somente o Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Não fique pensando que aqueles que vieram na época do Senhor Jesus estão intercedendo por nós, porque isso não é verdade. Vimos aqui em outros cultos, a palavra de Deus diz para nós que o Senhor Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Está lá em Timóteo capítulo 2. E somente nele podemos ser salvos. As pessoas estão colocando suas confianças naquilo que elas veem, naquilo que elas podem tocar, mas a nossa confiança só pode estar em um, que é Deus. E Deus, ele é 3 pessoas. O título é dado para Deus o Pai, o grande Jeová, Deus o Filho, o grande Senhor Jesus Cristo, Deus Espírito Santo. Somente eles podem agir na vida do ser humano e devemos rogar ao Pai em nome do Senhor Jesus para sermos atendidos. Eu fico me perguntando e vendo o que os dogmas têm feito com as pessoas. Este homem chamado Nicodemos, um homem que tinha instruções, mas que também tinha muitas dúvidas. Vai até o Senhor Jesus, como homem pecador, faz um elogio para o Senhor Jesus e diz para ele: sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele reconhecia que o Senhor Jesus fazia tamanhos milagres, sinais, prodígios, maravilhas, porque Deus o Pai estava com ele. No Antigo Testamento ninguém conhecia o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus se manifesta no Novo Testamento, nascido sob a lei, nascido de mulher, para então vir cumprir a lei e ser o sacrifício vivo para todos nós.
No Antigo Testamento, matava-se animais para perdão dos pecados. Oferecia-se uma vítima para que aquela vítima obtivesse os pecados e a pessoa dona daquela vítima, daquele animal, ela obtivesse o perdão. Só que Deus diz em sua palavra que o sangue de touros e animais não era suficiente, porque o pecado se multiplicava cada vez mais. Então, cada vez mais animais eram mortos e o pecado não cessava. Então, o que Deus fez desde a fundação do mundo, em seu pensamento, vai chegar o momento que Cristo virá a este mundo para levar os pecados de todos. Porque o sangue dele é um sangue precioso, é um sangue divino, é um sangue sem culpa, sem mancha, sem pecado. Então este sangue é memorável. Este sangue, ele é o sangue que clama pelas nossas vidas. Então o Senhor Jesus se oferece uma única vez para que todos aqueles que chegam a Deus através do Senhor Jesus recebam perdão dos seus pecados. Mas existem aquelas pessoas que nem lutam contra o pecado. E Deus sabe disso. Nós aprendemos no culto passado, em Mateus capítulo 13, onde fala da parábola do semeador, e em Lucas, que o texto diz que a semente, que é a palavra de Deus, quando ela é semeada, ela cai em vários tipos de terrenos, mas a palavra é a mesma. E os terrenos, que são as terras, representam os corações das pessoas, que são corações diferentes, ambientes diferentes, mas a palavra é a mesma. E eu fico a escutar pessoas que dizem, Deus fala diferente com cada pessoa. Não, Deus fala igual para todas as pessoas, mas cada pessoa tem a sua diferença e vai precisar entender a palavra. Uns vão entender naquele momento, outros não vão entender naquele momento, a palavra precisará ser falada várias vezes, e outros nem vão entender em nenhum momento, porque não deixam a palavra entrar nos seus corações. Os ouvidos delas estão fechados para ouvir sobre a santidade. O que Deus nos chama é sempre para o arrependimento. Nós somos pecadores e precisamos nos arrepender para alcançar a misericórdia, para alcançar o perdão. Não podemos de maneira alguma dizer, eu não tenho pecado. A palavra de Deus diz, se dissermos que não temos pecado, dizemos que Deus é mentiroso, porque só Ele não tem pecado. O pecado de Adão passou para nós e somos fracos, somos dependentes. Precisamos do Senhor na nossa vida. Somente Ele pode vir até nós e estender a sua misericórdia e graça para, através do seu amor, nos perdoar. A Bíblia diz que o que levou Deus a enviar o Senhor Jesus por nós foi o seu amor por nós. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que Ele deu o seu Filho. O amor de Deus é doador, Ele foi capaz de entregar o seu melhor. O seu Filho, Ele não entregou um anjo, Ele entregou o próprio Filho para morrer por nós, mas para ressuscitar, para garantir a ressurreição para aquele que crê nele. A morte do Senhor Jesus foi para anular os pecados, para que todos aqueles que se chegarem a Deus através de Cristo sejam perdoados. Mas a sua ressurreição é para garantir que aqueles que morrerem crendo em Deus e em Cristo ressuscitem no último dia, no grande dia da ressurreição que chamamos de arrebatamento. Eu vejo pessoas que brincam até com a palavra falsificação, utilizam dos dons espirituais para mentir para as pessoas, pagam pessoas para mentir dizendo que estão doentes e ficaram curadas, pessoas que pagam pessoas para dizerem que estavam na cadeira de roda e depois se levantam, pessoas que recebem dinheiro para fazer campanhas para as pessoas serem alcançadas e na verdade as pessoas não são alcançadas, aqueles que dizem que foram alcançados, na verdade aquilo foi um prêmio que eles receberam para mentir. São falsificadores da palavra de Deus. Deus cura, mas existem muitos que têm usado da mentira para enganar aqueles que não conhecem e fazer as pessoas tropeçarem no caminho e amaldiçoar a palavra de Deus. Mas o céu e a terra irá passar. Eles irão passar, mas a palavra de Deus não irá passar jamais. Ela permanece a mesma para sempre. Aquilo que está escrito se cumpre cada dia que passa. Deus falou há milhares de anos, mas Ele continua cumprindo. Nicodemos chega para dizer o que ele precisava. Ele elogia Cristo e Cristo diz para ele, é necessário nascer de novo. Você precisa se arrepender, você é um pecador. Na maneira em que você está, não tem condições de ser salvo.
Mas como nascer de novo? Nicodemos perguntou. Será que eu posso tornar a entrar no ventre de minha mãe e nascer? O Senhor Jesus disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse novo nascimento é produzido na nossa alma. Vou explicar para vocês. Quando o ser humano não entrega a vida para o Senhor Jesus para servi-lo, crendo nele como o único Senhor, não é crendo em Maria, Pedro, João, Paulo, todos foram servos e já morreram. O único que morreu, mas ressuscitou foi Cristo. Esse vive para sempre, e o corpo que ele tinha aqui, que morreu naquela cruz, ele levou lá para cima. Então ele é o único. É nele que devemos confiar. Os que morreram depois de Cristo, nenhum pôde ressuscitar ainda. Pedro está morto, Paulo está morto, João está morto, Tomé está morto, André está morto, Judas, Lebeu, que é chamado Tadeu, está morto, Mateus está morto, Lucas está morto, todos estão mortos. Maria, que um dia deu à luz a Cristo, está morta. E inventam por aí dizendo que ela teve seu corpo ressuscitado e subiu ao céu. Vá lá onde ela foi enterrada, os ossos dela ainda estão lá na tumba dela. Mas quando você vai aonde Cristo foi sepultado, está escrito, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele foi o único que levou o corpo para o lugar de onde ele veio. Ele disse: vim do Pai e voltarei para o Pai. Vós sois da terra, eu sou do céu. Cristo é do céu, então ele veio, mas voltou ao céu. E nós somos da terra. E o Senhor disse em sua palavra: o que é carne e o que é espírito. Como eu disse, a nossa alma, ela foi produzida dentro do nosso corpo no nascimento, dentro do ventre materno. Ela foi produzida através do Espírito que Deus sopra dentro do ser humano. Então o ser humano se torna uma alma vivente. Dentro dele é produzida uma alma. Ele deixa de ser apenas um boneco, um barro, e se torna uma alma. Quando ele morre, ele abandona aquele boneco. E ele vive para sempre. A alma é eterna, o corpo não. O corpo tem fim, mas a alma dura para sempre. E o que o texto da Bíblia diz? Que o ser humano, ele precisa ter um encontro com Cristo. E quando ele tem um encontro com Cristo, o Espírito de Deus faz aquela alma, preste bem atenção nisso aqui, aquela alma que viveu a vida toda sem Deus, sem Cristo, não queria nada com os mandamentos. Aquela alma, agora quando ela tem um encontro com Cristo, o Espírito de Deus renova um pacto, faz um pacto com ela. E aquela alma agora passa a ser considerada diante de Deus uma pessoa viva. Eu vou explicar. Quando nós estamos longe de Deus, nós somos considerados separados de Deus, mortos. Porque estamos distantes da vontade de Deus. Mas quando nos aproximamos de Deus, o que acontece? O Senhor faz uma aliança conosco, porque nós fizemos uma aliança com Ele. Então quem estava morto passa a ser considerado por Deus como uma pessoa digna agora. E isso nós chamamos de vida. Você já deve ter ouvido falar daquela frase: para mim fulano morreu. Está vivo ainda na terra, mas ela está dizendo, para mim, a consideração que eu tinha por aquela pessoa acabou. Então utiliza-se o termo morreu. Nós, diante de Deus, estávamos como mortos. Romanos, capítulo de número 3, diz: todos estávamos destituídos, separados diante de Deus. Mas o Senhor Jesus veio para quê? Para nos ligar, fazer uma aliança novamente conosco, e aquela consideração de mortalidade que havia entre Deus e os homens acabe, e passamos a ter vida. Assim Deus faz com que nós tenhamos um novo nascimento, nascer do Espírito. Mas quando a pessoa não quer, ela diz muitas vezes assim: eu não preciso, porque eu tenho Deus, eu tenho Jesus desde quando eu nasci. Gente, preste bem atenção aqui e me responda. Quando a criança nasce, ela sabe falar? Não. A criança sabe quem é o pai e a mãe dela? Também não. Então como é que ela tem Jesus desde quando nasceu se ela não conhece nem o pai nem a mãe? Aonde ficou 9 meses lá dentro? Muitas vezes, as pessoas
colocam frases em suas mentes e em seus corações que alguém falou e vai levando aquilo a vida toda. Mas o que devemos levar a vida toda está escrito aqui, ó. Isso aqui foi escrito há muitos anos atrás. E está sendo copiado as mesmas palavras até hoje. E o que foi dito lá atrás está se cumprindo ainda hoje. Alguém já me fez uma pergunta e disse assim: mas quem foi que escreveu a Bíblia? Não foi o homem? Falei, sim. Você acha que Deus vai descer do seu trono, escrever um papel e deixar aqui para nós? Que importância tanta é essa que nós temos? Mas li um texto para ele, quero ler aqui nesta tarde para vocês, o texto da palavra de Deus, em que o próprio Senhor Jesus disse para escrever. E sabemos que foi Deus quem mandou escrever. Apocalipse capítulo de número 1. A palavra de Deus, ela diz da seguinte maneira: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O Senhor Jesus enviou um anjo para mostrar tudo para João, do que estava acontecendo e do que ainda vai acontecer. Está escrito. E para que João escrevesse, capítulo 1, versículo 20. Perdão, versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, e as que já estavam acontecendo naquela época, e as que depois destas hão de acontecer. Então foi Deus quem mandou João escrever. Nicodemos foi ter de noite com o Senhor Jesus procurar. E ele pediu ajuda. Pediu respostas, não entendeu, mas Deus instruiu ele. Recebeu a instrução. Mas o nosso Deus deu a instrução para ele e está dando para nós nessa tarde. Precisamos de Jesus e sem Jesus nada podemos fazer. Eu quero convidar todos vocês a se colocarem de pé, em nome do Senhor Jesus, e virem aqui, vamos dar as mãos e fazer a oração final. Em nome do Senhor Jesus, para abençoar vocês. Logo após esta oração, pedir a vocês que não vão embora, fiquem aí, que vamos ter um bolinho com suco para poder comer. Quem quiser beber café, vai ter café. Quem quiser beber suco, vai ter suco. Tá melhorando, tá? Era só bolo e suco, agora tem café também. Quando vier o churrasco, então, aí vai ser benção. Mais benção ainda, não é verdade? Aí chega mais gente. Chega mais gente. É verdade? Então vamos neste momento orar aqui de mãos dadas. Vem cá, Jota, vem cá. Vamos dar as mãos aqui. Vem, Zé. Se tiver mais gente aí, vem cá, vamos dar as mãos. Nós vamos orar. Você fecha os seus olhos, liga o seu pensamento a Deus. Saiba que aquilo que você disser para Ele nessa tarde, Ele está escutando. Então, pense bem no que você vai falar para Ele, porque Ele está escutando. Ele pode não te responder na mesma hora que você pede, mas Ele pode te dar uma resposta num tempo que você não espera, porque Ele está escutando aquilo que você está dizendo nessa tarde. E aquilo que você precisa, procure focar nisso. Não em coisas que são só para ter. Procure focar naquilo que você realmente precisa. Não só para esse momento, mas para a sua vida. Porque Deus não nos dá tudo o que queremos, mas nos preenche de tudo que precisamos. Ó Pai querido, nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, eu quero lhe agradecer pela presença de cada pessoa que se encontra aqui comigo neste lugar, aqui em Vila Verde, em Carnaubal, no Ceará. Sabemos que onde se ajunta um povo, em nome do Senhor Jesus, ali o Senhor está presente no meio de cada uma dessas pessoas. Porque o Senhor Jesus veio a este mundo para nos dar lições, para nos ensinar a palavra, para nos garantir uma nova oportunidade de termos uma aliança com o Senhor, meu Pai.
Aqui existem pessoas com as mais diversas, as mais diferentes necessidades. E eu apresento a Ti, a estas pessoas, seus pensamentos, suas petições. Sonda estes corações, esses pensamentos, naquilo que essas pessoas lhe pedem, meu Pai. Porque cada uma dessas pessoas tem uma petição diferente, tem uma necessidade diferente. Em paz e com segurança o Senhor trouxe. Eu peço que o Senhor também leve quando elas forem para suas casas ou para outros compromissos que elas precisam ir. Mas que a Tua proteção esteja com cada uma delas. Protege elas, meu Deus, esconde elas debaixo das Tuas potentes mãos. A sombra do Onipotente descansará aquele que se refugia em Ti, meu Senhor. Por isso, meu Deus, confio em Ti, os caminhos de cada uma dessas pessoas, os nossos caminhos. Porque está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É bem verdade que muitos ainda não tomaram a decisão de entregar a vida para o Senhor Jesus, mas creio que o Senhor está trabalhando. É o Senhor, Senhor Espírito Santo, que está em nosso meio, trabalhando em cada coração e em cada mente. E eu peço que o Senhor resplandeça a Tua luz sobre cada uma dessas pessoas. Ilumina o caminho de cada uma delas, porque lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Te agradeço pela noite que tivemos, porque deitamos e dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Te agradeço por essa tarde, pela vida de cada pessoa, pela nossa família, pelo trabalho, pela casa onde moramos, seja ela alugada ou seja ela própria. Te agradeço e peço mais uma vez, envia abundância de bênçãos neste lugar. Envia, meu Deus, pessoas para trabalharem por esta comunidade e aqui irá haver água em abundância. Repreende todos os males. Aqueles que foram antes deste momento de oração, entrega aos Teus cuidados, pedindo a Tua proteção e o Teu livramento, porque Tu és o Deus misericordioso, que livra e se compadece daqueles que são alvo das orações dos justos, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos na terra. Guarda as nossas vidas e nos livra de todo mal. Encerramos com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Estende as suas mãos, receba a bênção do Senhor. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Digamos todos juntos. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Pode se assentar. Eu vou lá buscar o bolo, o suco, o café. Vai não? Tá bom. Deus abençoe vocês abundantemente. Tá bom, muito obrigado pela presença. Deus abençoe abundantemente. Obrigado pela presença.